Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje a gente vai falar dos amplificadores High Voltage atualmente aqui do mercado de som automotivo. Antes de eu continuar, peço para você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, ficar com a gente até o final do vídeo e eu tenho um recado importante. Já venderam mais de 700 lotes daquela caixa Bob, da Oversound. E, Bruno, o que eu tenho a ver com isso? Cara, o que você tem a ver que, além de você ter a oportunidade de concorrer àquela caixa e o sorteio está bem próximo, quando bater os 1000 números, quando as 1000 cotas forem vendidas, você também vai desfrutar do teste dos amplificadores de 800 watts. Eu seguindo a pedido de vocês aí também vou colocar o amplificador da Falcon de 800, vou fazer aí bem bolado, os testes bem da hora, para ficar bem claro o que você consumidor está comprando, ajudar você a fazer uma escolha mais consciente na hora da sua compra e principalmente ajudar você a ter opções mais viáveis de compras de amplificadores aqui no nosso mercado nacional. E nosso trabalho não é pautado não somente nisso, questão de amplificadores, também teremos testes de alto-falantes, testes de amplificadores de outras potências, testes até mesmo de processadores. Então, para a gente acelerar esse processo, acelerar essa mudança de mercado, a gente precisa dessa sua ajuda nesses lotes de contribuição, tendo em vista que nós não recebemos sequer nenhum tipo de patrocínio. Todo o recurso financeiro arrecadado aqui no canal é oriundo de você, consumidor que nos apoia, tá bom? Então vamos lá aqui falar dos amplificadores finalmente. Olha, vou falar aqui dos que eu já utilizei: Force One da Stetson, Force Extreme da Stetson, Taramps HV160 e Sound Digital 100K. Vou falar aqui também do Chipel, que são amplificadores voltados mais para frequências altas, porém também são high voltage. Então, esses amplificadores Chipel, o que eles têm de diferencial? Vamos falar começando aqui pelo Chipel, que muita gente pergunta: Bruno, por que esses amplificadores Chipel 20 mil, Chipel 40 mil, que são da Taramps, né, custam tão caro, tão acima dos outros amplificadores high voltage? Meus queridos, é porque esses amplificadores possuem uma característica exclusiva dessa linha, que é reproduzir até acima de 10, 15 kHz ou até nessa faixa, com uma resposta muito plana, com uma variação às vezes de 1 dB, de 0,5 dB na linha 40 mil, né? No Chipel 40 mil é ainda melhor. Então assim, esses amplificadores são muito mais populares lá nos gringos, lá na República Dominicana. O pessoal de fora do Brasil tem uma demanda muito grande, porque lá as frequências mais altas são muito importantes para eles. Então, esse tipo de amplificador foi feito para atender aquele mercado internacional a princípio, mas já vem atendendo projetos aí bem famosos aqui no Brasil, como por exemplo, meu amigo Thiago Benevides, lá do Caminhão Estranho, que adorou esse amplificador da linha Chipel, coloca esse amplificador nas médias frequências do sistema dele. Então, os médios são sustentados por amplificadores Chipel, em virtude dessa característica dele conseguir responder a altas frequências. Beleza, meus queridos? Então, Bruno, mas o médio até 3K já tá bom na questão da resposta e tal. Todo amplificador vai responder desses que eu citei aqui até os 3K. Porém, a questão da qualidade, a questão da fidelidade dessa linha Chipel, tendo em vista que ele trabalha com range de sobra de frequência, até pela questão das harmônicas também, então fica muito mais específico para esse tipo de aplicação e fica, por consequência, com um resultado muito mais vantajoso. Então, acabei de citar aqui, matar essa primeira dúvida que o pessoal tava da linha Chipel, ok? Agora vamos falar aqui um pouco da minha experiência. Vejam bem, meus queridos, ó, vou até chegar mais perto aqui. Essa é a minha experiência com os amplificadores 100K da Sound Digital. Para quem acompanha esse meu canal de som e o outro canal que eu tenho lá de instrução de tiro, umas experiências que eu faço e tal, o pessoal já sabe que a energia daqui da minha casa e da minha empresa são oriundas do inversor que eu mesmo criei com o módulo amplificador. E no caso, módulo amplificador de high voltage, né? Pela questão de ter bastante potência disponível, porque aqui a gente toca motor, ar-condicionado e tudo mais, e alta eficiência. Eu aproveito mais da energia que está sendo produzida pelos painéis fotovoltaicos e converto essa energia em energia utilizável, né? Que é energia de corrente alternada. Então, para eu fazer isso de forma mais eficiente, busquei solução high voltage.
E cara, eu tive experiência aqui, eu já tô com 3 anos desse sistema. Em um ano, eu utilizei o Sound Digital 100K. O que que aconteceu? Dado o fato que o cooler do Sound Digital 100K sopra o ar diretamente na placa num ponto ali que passa uma tensão elevada, ali acumulou um pouquinho de sujeira, né? A hora que entrou um pouquinho de umidade, que chegou esses dias um pouco mais chuvosos, pum, estourou a placa e detalhe, voltou alta tensão para os terminais 12 volts ali do amplificador. Aí acabou queimando todos os periféricos de automação do meu painel ali, do meu sistema solar. Então queimou aqueles periféricos de comutação, detectava que horas que tinha que estar na energia solar, que horas que tinha que estar na energia da rede concessionária, de acordo com a tensão das baterias, de acordo com a produção das placas, queimou o processador, queimou tudo. Eu já de saco cheio de encher o saco da marca e tal, peguei e coloquei outro amplificador Sound Digital 100K, achei que aquilo lá fosse um caso isolado, deu mais 6 meses, aconteceu a mesma coisa. Na época, nem comuniquei à fábrica, falei, não vou nem criar caso, que eu já estava pé da vida, que tinha queimado os periféricos, tudo. De novo, aí fui lá, troquei os periféricos e coloquei um amplificador da Stetson, tá? Igual o pessoal tá vendo que eu tenho utilizado bastante Stetson aqui na minha bancada, aqui também eu utilizo Stetson, dois Stetson, aqui Blaupunkt, aqui JFA. Então vocês estão vendo, eu utilizo várias marcas para não ter aquela questão, o Bruno tá falando bem daquela marca, não. Eu vou utilizando de acordo com aquilo que vai me atendendo, aquilo que eu vejo que atendeu e não me deu dor de cabeça ou me deu menos dor de cabeça, porque uma coisinha ou outra, probleminha às vezes dá mesmo, né? Aí eu vou aderindo àquilo que vai me agradando mais. Simplesmente isso, tá? Agora falando aqui da minha experiência com o Force. Bom, ele é um pouquinho menos eficiente que o Sound Digital, menos eficiente também que o Taramps Chipel e menos eficiente também que o Taramps HV160, que eu também testei e vou falar aqui posteriormente. O Force Extreme da Stetson tem em torno ali de uns 87% de eficiência e o Taramps tem em torno de uns 92% e o Sound Digital fica ali no meio, tem em torno de uns 90% de eficiência. Mas agora, falando sinceramente aqui com vocês, qual desses eu gostei mais foi o Force Extreme da Stetson. Por quê, Bruno? Uma que a proteção dele não é tão sensível. Então, a proteção dele é efetiva se houver um cruzamento entre rede da concessionária e a saída dele, ele protege e tal, não estraga. Beleza, a proteção dele é efetiva, mas ele é menos sensível, dependendo, às vezes, o Taramps, que eu já testei também, numa partida de motor de 5 cavalos, que tem ali bastante corrente na hora da partida, dependendo ele entrava em proteção, dependendo na comutação, estava sem carga nenhuma, né? Quando entra aquela carga repentina, ele às vezes entrava em proteção, coisa que o Stetson já segura melhor. O Sound Digital, você já sabe por que eu saí fora. E com relação à sonoridade do Taramps HV160 e o Stetson Force Extreme, bem parecida, embora o Force Extreme isole um pouco mais os graves. Ele tem ali uma especificidade melhor para os graves e dá menos interferências aqui da questão do chaveamento, porque ele tem filtros de saída bem robustos. Então, o Force Extreme, quando eu vou colocar o amplificador como inversor e às vezes eu ponho o celular para carregar e tal, dá menos interferência em touch, dá menos interferência em touchpad de notebook e tal, coisas que eram maiores quando eu fiz o teste aqui, fiz também junto com o Eduardo Aquino, utilizando o amplificador da Taramps como inversor. Então muita gente, até o Thiago sacou isso quando ele veio aqui, pôs o celular para carregar, que ele participou do podcast aqui, pôs o celular para carregar, falou, nossa Bruno, o touch do meu celular tá meio esquisito e tal. Falei, Thiago, é por conta da nossa energia solar aqui, que é com inversor de amplificador. Isso eu já estava utilizando o Force Extreme da Stetson, né, como inversor, e mesmo assim foi possível detectar aquela interferência, mas ainda dá para mexer, entendeu? Aí ele falou, cara, por isso que as coisas touch do meu sistema às vezes dão problema e tal, não sabia que era questão dessas interferências e tal, então a gente vai trocando figurinha, a gente vai aí evoluindo, né? Mas é em virtude disso, você que tem um sistema aí high voltage e
eventualmente percebe algumas estranhezas nos display de touchscreen, alguma coisa nesse sentido, tudo que é por indução ali, você vai perceber uma pequena diferença. Às vezes põe o celular para carregar no USB ali do sistema, também vai perceber, em virtude do high voltage, tá operando ali com a frequência de chaveamento que é lá em cima, mas ainda assim dá interferência nesses componentes, tá? E agora vamos falar do Force One, também da Stetson. Force One, ele é basicamente parecido em questão aí desses outros que eu citei aqui, porém eu não gosto dele em virtude de uma coisa. Em virtude do fato dele não conseguir ajustar a tensão de saída conforme a oscilação da tensão de entrada. Vamos supor aqui, ó, a gente tem aqui a tensão de entrada, 220 volts de bateria. Ele vai ter aqui de potência de tensão de saída em AC, né, que aqui a gente está falando em corrente DC, aqui a gente está falando em AC. Vamos supor que ele tenha 160 volts aqui. Vou fazer uma conta aqui nem correlacionando, tá? Quando aqui cair de 220 para 210, aqui vai cair de 160 para uns 152, 153, vai cair na mesma proporção. Por quê? Porque ele não faz o autoajuste. Ele não compensa isso tal como o Force Extreme compensa, né? O Taramps HV160 compensa e o Sound Digital 100K também faz essa compensação. Essa compensação no sistema solar é importantíssima porque às vezes, vamos supor, eu seto lá 127 volts na saída. Independente das placas estarem recebendo mais irradiação solar e a tensão lá do meu banco de baterias está 250, ou está no finalzinho da tarde a tensão das minhas baterias está em 230, 225, a saída fica cravada em 127 volts. Essa é a compensação, vocês entenderam? Então, quais fazem essa compensação? Recapitulando, Force Extreme, Taramps HV160 e o Sound Digital 100K. Esses fazem a compensação. Só o Force One, que é a versão antiga do High Voltage da Stetson, que não faz essa compensação e, portanto, né, inviabiliza para a questão de uso solar. Mas em som, ele também sai em desvantagem quando ele não faz essa compensação, porque qualquer oscilação no seu banco de baterias vai resultar em quê? Perda imediata da pressão sonora. Então, isso aí é um caso que sim, devemos nos atentar. Você não concorda comigo? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, Bruno, mas você está falando de sistema high voltage. Mas o sistema high voltage nada mais é do que uma demanda constante do sistema. Então, tudo que aconteceu nesse campo de pesquisa que eu fiz aqui vai acontecer na prática no som. Tanto é que os relatos do Taramps, né, HV160, são que entra em proteção fácil, principalmente quando está próximo ali da impedância mínima. Justamente, mesma coisa que aconteceu aqui em regime de alta potência, entra em proteção relativamente mais fácil. Não é algo que inviabilize o uso, sendo bem sincero, do amplificador, mas é algo que eu consegui detectar e trazer aqui de diferença dos outros. E o Stetson, o Force Extreme, que eu utilizo, eu também vou falar do defeito dele, que é que ele aquece bastante, viu, gente? Dependendo, quando tá dias quentes aqui, eu estou utilizando a demanda constante aqui de 8, 10 mil watts, que tem CNC operando, compressor e tal, ele fica muito quente, nunca armou proteção, mas ele fica bem quente. Então em cenários ali, som automotivo, onde você vai estar utilizando uma demanda ainda maior, né, de forma constante, vamos supor, 180 mil watts, mas que você utilize 30 mil de demanda constante, a média ali de constância de potência seja algo em torno disso, que ele foi projetado para suportar, vai esquentar bastante se você não tiver uma ventilação forçada e possivelmente vai entrar em proteção. Então, isso acredito que deva-se também em virtude da eficiência dele ser um pouquinho menor, mas como a gente está falando de muitos watts, qualquer 1% a menos da eficiência se traduz em um aumento mais significativo da temperatura da carcaça. Então não tem mais o que explanar, deixei claro aqui todos os pontos de todos os amplificadores high voltage atualmente aqui do mercado em 2023. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado para você que ficou comigo até aqui. Aquele abração, fica com Deus e até a próxima.